também tenho muito gratidão por tudo que eu aprendi nessas 2 idas. Eu fui ao Japão 2 vezes para estudar a endoscopia digestiva e pude estar junto talvez dos melhores endoscopistas do mundo, ou alguns dos melhores endoscopistas do mundo, principalmente nessa área diagnóstica e também na área terapêutica, porque a endoscopia ela permite que a gente intervenha e retire aquela lesão que a gente diagnosticou. Tem vários procedimentos endoscópicos também que a gente pode tratar em outros momentos, mas como se diz, eu tive muita ousadia, coragem, desinibição para poder ir para o Japão. Então, a vontade de ir a um serviço de endoscopia japonesa já estava em mim. E eu acho que tudo parte de uma vontade, de um desejo de melhorar, um desejo de se tornar um profissional melhor. E numa Semana Brasileira de Endoscopia Digestiva, no Rio de Janeiro, o pessoal do Serviço de Endoscopia da Universidade de Kobe, em Kobe, no Japão, fez a maior parte das aulas nessa área de endoscopia digestiva, e o grande médico lá, o professor Toyonaga, estava no Brasil, não só ele, mas outros grandes professores, mas o Toyonaga estava falando muito da ressecção endoscópica submucosa, que é essa abordagem terapêutica de retirada de lesões precoces do esôfago, do estômago, do intestino. E eu praticamente passei a semana do aparelho digestivo lá no Rio, andando atrás do Toyonaga. Onde ele ia falar de algum assunto de endoscopia, eu ia. Eu sempre me preparo para ir nos congressos, né? Escolho as palestras, eu já tinha escolhido muita coisa dele, mas quando eu tive essa chance de estar aprendendo com ele, as outras coisas que eu escolhi acabaram ficando de forma secundária. Então eu segui, foram a semana inteira assistindo às aulas do pessoal da Universidade de Kobe. E assim, sem nenhuma pretensão, vontade de ir a Kobe eu sempre tive, mas não era aquele momento. Aquele momento eu estava grato por poder assistir às aulas deles e estudar e aprender com aquilo lá. E foi excelente esse congresso. E o destino quis que, quando eu estava voltando para Goiânia, no aeroporto, eu estava sentado lendo um livro, eu gosto muito de ler, não era nada de medicina, mas sentou ao meu lado um professor, também esperando o voo dele. Quando eu olho para o lado, era o professor Nelson Miyajima, que é um professor de São Paulo, também muito ligado à endoscopia digestiva, uma referência nacional em ISD, na ressecção endoscópica submucosa. E aí eu pensei, gente, que oportunidade eu vou ter assim, que coincidência que a vida me trouxe, eu vou aproveitar essa oportunidade. E ele tinha, como a gente, nos congressos médicos, tem sempre um médico que faz a moderação. Então ele era sempre da mesa, que estava o Toyonaga, que estavam os outros médicos de Kobe, moderando, apresentando, lógico, participando das sessões e tal. E aí eu me apresentei, primeiro agradeci, falei, olha, doutor Nelson, muito prazer, eu sou médico, assisti todo o congresso, todas as aulas que você ministrou e as aulas que você moderou do pessoal da Universidade de Kobe, professor Toyonaga, gostei muito e tal. E ele viu que realmente estava interessado e acabou conversando, eu sabia dos temas todos que tinham sido tratados, fiz perguntas para ele, e ele, no final da conversa, assim, eu lembro que eu quase perdi o voo, porque a conversa se desenvolveu e quando eu vi eu estava em cima do voo. Ele me falou, mas você tem vontade de ir para o Japão? Claro que eu tenho. E ele falou, mas você iria para o Japão por sua conta? Você não tem família? Eu tinha falado para ele que eu era casado. Você conseguiria passar um tempo no Japão? Eu falei, claro que sim, faria tudo de muito bom grado, mas você teria condições até financeiras de ir e tal? Eu falei, sim, tal. E aí ele virou para mim e falou, se você quiser ir para o Japão, não estou considerando isso, não estou dando isso como uma garantia, mas o professor Toyonaga vai vir ao Brasil tal mês, eram uns meses à frente, a semana do aparelho digestivo geralmente é em novembro, e ele viria de novo no começo do ano seguinte, ia para o IRCAD, que é um centro de treinamento em endoscopia digestiva avançada, não só endoscopia, mas cirurgia, o IRCAD. E ele falou, se você quiser ir, você se matricula no IRCAD,
que eu vou te apresentar para o Toyonaga. Aí se você conversar com ele e ele achar que você tem condições de ir, porque ele não leva qualquer pessoa para lá, mas você já me passa um pouco do seu currículo, você já me contou que tem mestrado, já tem título de especialista em endoscopia, isso ajuda, enfim. Ele me deu essa oportunidade. Então, a vida da gente, a gente passa por algumas pessoas que nos dão grandes oportunidades. E ao professor Nelson Miyajima, eu deixo a minha gratidão, porque foi ele que abriu essa possibilidade para mim e eu agarrei ela com unhas e dentes. Eu estava no IRCAD, eu fiz o curso e eu aguardei o momento certo, que não foi imediatamente. O povo japonês, ele não tem essa abertura que o povo brasileiro tem. Então, o Nelson, ele aguardou o momento certo para me apresentar para o professor Toyonaga. E hoje eu sei que o Dr. Toyonaga, o Sensei, Toyonaga Sensei, ele estava me observando em todo o IRCAD. Isso porque eu tive a chance de perguntar para ele. Então, ele me observou ao longo do IRCAD, ele viu, porque o IRCAD você fazia o procedimento em animais, né? Então, era um procedimento experimental, um treinamento em animais. E aí a gente fazia esse treinamento e ele me viu várias vezes manejando o aparelho e ele depois me falou que ele, antes de me convidar, ele queria saber se eu tinha alguma habilidade, se eu era dedicado. Então, no último dia, na última manhã do curso lá do IRCAD, na despedida praticamente, eu nem sabia se o professor Nelson iria me apresentar realmente para o Dr. Toyonaga, o Toyonaga Sensei, porque já tinham se passado alguns dias e eu não tinha tido a oportunidade de conversar com ele, mas eu estava feliz, satisfeito, porque eu aprendi ainda mais, o curso tinha sido excelente. Então, ainda que eu não tivesse aquela chance naquele momento, que o Dr. Nelson nunca me garantiu que ia acontecer, mas ele falou que ia fazer o possível para me apresentar, mas naquele último dia, nos 45 minutos do segundo tempo, quando eu estava entrando no prédio, na estrutura do IRCAD, o Dr. Nelson estava com o Toyonaga Sensei já no hall de entrada e me chamou